Capítulo 10. O dia se passou igualzinho ao anterior. A senhorita Hurst e a senhorita Bingley passaram algumas horas da manhã com a enferma, que continuava a se recuperar, embora lentamente. E ao fim da tarde, Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. A mesa de jogos, porém, não foi montada. O Sr. Darcy escrevia e a senhorita Bingley, sentada ao seu lado, observava o progresso de sua carta e repetidas vezes chamava sua atenção com mensagens à irmã dele. O Sr. Hurst e o Sr. Bingley jogavam piquet e a Sra. Hurst assistia. Elizabeth entregou-se a um trabalho de costura e se divertiu razoavelmente observando o que se passava entre Darcy e a sua companheira. Os ininterruptos elogios da moça, tanto à letra quanto à regularidade das linhas ou ao tamanho da carta, com uma perfeita indiferença ao modo como seus louvores eram recebidos, formavam um curioso diálogo e estavam perfeitamente de acordo com a opinião que tinha de cada um deles. Como a senhorita Darcy ficará contente ao receber essa carta? Ele não respondeu. Você escreve incrivelmente rápido. É engano seu. Eu escrevo até devagar. Quantas cartas você deve escrever por ano? Cartas de negócios também? Como eu as odiaria. É uma sorte, então, que elas caibam a mim e não a você. Diga, por favor, à sua irmã que estou louca para vê-la. Já disse isso a ela uma vez, a seu pedido. Receio que você não goste da sua pluma. Deixe-me apará-la para você. Eu aparo plumas de escrever incrivelmente bem. Obrigado, mas eu mesmo gosto de apará-las. Como você consegue escrever com essa regularidade? Ele permanece calado. Diga à sua irmã que adorei saber dos seus progressos na harpa. E por favor diga a ela que estou extasiada com o desenho que ela fez para uma mesa. Eu o acho infinitamente superior ao da senhorita Grantley. Você permite adiar os seus êxtases até a próxima carta? No momento não tenho espaço para fazer-lhe justiça. Não tem importância. Vou vê-la em janeiro. Mas você sempre escreve a ela essas lindas e longas cartas, Sr. Darcy? Elas costumam ser longas, mas se são sempre encantadoras, não cabem a mim decidir. Para mim é uma regra. Aquele que consegue escrever uma carta com facilidade não pode escrever mal. Isso não serve como cumprimento para o Darcy, Caroline, exclamou seu irmão, porque ele não tem facilidade para escrever. E sai em longas buscas de palavras de 4 sílabas. Não é, Darcy? O meu estilo de escrever é muito diferente do seu. Exclamou a senhorita Bingley. Charles escreve do jeito mais descuidado que se possa imaginar. Deixa de fora metade das palavras e borra o resto. As minhas ideias fluem com tal rapidez que não tenho tempo para exprimi-las. Com isso, as minhas cartas, às vezes, não transmitem nenhuma ideia aos meus correspondentes. A sua humildade, Sr. Bingley, disse Elizabeth, desarma qualquer crítica. Nada é mais enganador, disse Darcy, do que a aparência da humildade. Muitas vezes não passa de indiferença pelas opiniões ou de uma forma indireta de se gabar. E, segundo você, a qual das duas pertence o pequeno ato de modéstia que acabo de executar? A forma indireta de se gabar, pois você tem um verdadeiro orgulho dos seus defeitos de escrita. Considera os frutos da rapidez de pensamento e de descuido na execução, o que, se não é uma qualidade, você acha muitíssimo interessante. A capacidade de fazer qualquer coisa com rapidez é sempre muito prezada por quem a possui, e não raro sem qualquer atenção à imperfeição do desempenho. Quando você disse à Sra. Bennet de manhã que se alguma vez resolvesse sair de Netherfield, faria a mudança em 5 minutos, disse aquilo como uma espécie de panegírico ou cumprimento a você mesmo. E, no entanto, o que há de tão elogiável numa precipitação que deve deixar por fazer muitas coisas necessárias? E não pode ser de nenhum proveito verdadeiro para você ou para qualquer pessoa. Não, exclamou Bingley. Já é demais lembrarmos à noite todas as coisas estúpidas que foram ditas de manhã. E mesmo assim, palavra de honra, acho que o que eu disse de mim mesmo é verdade. E creio nisso neste momento. Pelo menos então, não se pode dizer que assumi a minha precipitação desnecessária só para me exibir diante das damas. Tenho certeza de que você acreditava naquilo, mas não estou de modo algum convencido de que faria as malas com tal celeridade. Sua conduta seria totalmente dependente do acaso, como a de qualquer pessoa que eu conheça. E se ao montar no cavalo, um amigo lhe dissesse:
Bingley, seria melhor você ficar até a semana que vem. Você provavelmente aceitaria o conselho. Provavelmente não partiria. E dependendo das palavras que lhe dirigissem, poderia ficar até mais um mês. Com isso, o senhor só provou, exclamou Elizabeth, que o Sr. Bingley não faz justiça ao seu próprio temperamento. Revelou-o agora com maior nitidez do que ele próprio seria capaz. Sou-lhe imensamente grato, disse Bingley, por transformar o que o meu amigo diz num cumprimento acerca da brandura do meu temperamento. Mas receio que a senhorita lhe esteja dando um sentido que o cavalheiro de modo algum pretendia. Pois, com certeza, ele teria melhor opinião sobre mim se, em tal situação, eu respondesse com uma pura e simples negação e saísse cavalgando o mais rápido que pudesse. Mas então será que o Sr. Darcy consideraria mitigada a precipitação de suas intenções originais pela obstinação em se apegar a elas? Palavra de honra, isso eu não posso afirmar. Darcy vai ter de falar por si mesmo. Você espera que eu explique opiniões que chama de minhas, mas que eu jamais reconheci. Admitindo, porém, que as coisas se passem de acordo com a sua representação, a senhorita há de lembrar, senhorita Bennet, que o amigo que supostamente deseja a volta dele para casa e o adiamento de seu plano simplesmente desejou isso. Solicitou isso sem oferecer nenhum argumento em favor de sua justeza. Ceder pronta e facilmente à persuasão de um amigo não constitui mérito para o senhor. Ceder sem convicção não é um cumprimento à inteligência de ninguém. Parece-me, Sr. Darcy, que o senhor nada concede à influência da amizade e do afeto. A consideração por quem solicita muitas vezes pode fazer ceder prontamente a um pedido, sem esperar os argumentos. Não estou falando em particular de casos como o que o senhor imaginou acerca do Sr. Bingley. Podemos também aguardar, talvez até aparecer uma oportunidade e então discutirmos a razão de seu comportamento. Mas nos casos corriqueiros entre dois amigos, em que um deles deseja que o outro mude uma sua decisão de menor importância, será que o senhor terá má opinião da pessoa por ceder ao desejo sem esperar as razões para tanto? Não seria mais aconselhável, antes de prosseguirmos com o tema, determinarmos com maior precisão o grau de importância que se deva atribuir a tal pedido, bem como o grau de intimidade entre as partes? Sem nenhuma dúvida, exclamou Bingley. Ouçamos todos os pormenores, sem esquecer sua altura e tamanho relativos, pois isso terá maior peso na argumentação, senhorita Bennet, do que a senhorita possa imaginar. Garanto-lhe que se Darcy não fosse um sujeito tão alto, em comparação comigo, eu não teria por ele nem metade da consideração que lhe dedico. Afirmo que não conheço objeto mais aterrorizante que Darcy em certas ocasiões e lugares. Sobretudo em sua casa, domingo à tarde, quando não tem nada para fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth julgou perceber que ele se ofendera e, portanto, reprimiu o riso. A senhorita Bingley ressentiu-se profundamente com a afronta feita a ele, repreendendo o irmão por falar tais absurdos. Compreendo a sua intenção, Bingley, disse seu amigo. Você não gosta de debates e quer dar um ponto final a este. Talvez seja isso. Debates parecem-me demais com discussões. Se você e a senhorita Bennet o adiarem para quando eu estiver fora da sala, eu ficarei muito agradecido. E então poderão dizer o que quiserem a meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não é um sacrifício para mim, e para o Sr. Darcy seria melhor acabar a carta. O Sr. Darcy aceitou o conselho e pôs-se de novo a escrever. Terminada a carta, pediu à senhorita Bingley e a Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvi-las tocar. A senhorita Bingley correu alegremente até o piano forte e, depois de pedir delicadamente a Elizabeth que fosse a primeira a tocar, o que a outra recusou com igual delicadeza e maior sinceridade, ela própria se sentou ao instrumento. A senhora Hurst cantou com a irmã. E, estando assim entretidas, Elizabeth não pôde deixar de observar, enquanto folheava algumas partituras jogadas sobre o piano, com quanta frequência os olhos do Sr. Darcy se fixavam nela. Não podia suspeitar que pudesse ser objeto da admiração de um homem tão importante. E, no entanto, era ainda mais estranho que ele estivesse olhando para ela porque ela lhe desagradasse. Por fim, só conseguiu imaginar que chamara a atenção dele por ter em si mais coisas erradas e repreensíveis, segundo as ideias dele sobre o que é certo,
do que qualquer outra pessoa presente. Essa ideia não a afligiu. Gostava pouco demais dele para se preocupar com a sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, a senhorita Bingley diversificou o repertório com uma alegre área escocesa. E logo em seguida, o Sr. Darcy aproximou-se de Elizabeth e lhe disse: "Não gostaria, senhorita Bennet, de aproveitar esta oportunidade para dançar um reel?" Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, surpreso com o silêncio dela. "Ah", disse Elizabeth. "Eu ouvi o que disse, mas não consegui decidir logo o que dizer em resposta. O senhor gostaria, eu sei, que eu dissesse sim, para ter o prazer de desprezar o meu gosto. Mas eu sempre adorei desarmar esse tipo de armadilha e confundir aqueles que premeditam o desprezo. Resolvo, portanto, dizer-lhe que não quero dançar absolutamente um reel. E agora ouse desprezar-me?" "De fato, não ouso." Tendo esperado humilhá-lo, Elizabeth ficou pasma com a galanteria. Mas havia um misto de doçura e de malícia nos gestos dela que lhe tornava difícil humilhar quem quer que fosse. E Darcy jamais fora tão atraído por uma mulher quanto por ela. Realmente acreditou que, se não fosse a inferioridade da família dela, estaria em apuros. A senhorita Bingley viu ou desconfiou o suficiente para ter ciúme, e sua grande ansiedade pela recuperação de sua querida amiga Jane ganhou certo reforço com o desejo de se livrar de Elizabeth. Ela sempre tentava provocar Darcy a antipatizar com a hóspede, falando do suposto casamento e projetando a felicidade dele em tal aliança. "Espero", disse ela enquanto caminhavam juntos pelo bosque no dia seguinte, "que você dê à sua sogra algumas sugestões quando esse desejável evento ocorrer sobre as vantagens de manter a boca fechada. E se tiver voz no capítulo, tente evitar que as meninas mais jovens corram atrás dos oficiais. E se é que eu posso tocar em um assunto tão delicado, tente refrear essa ponta de presunção e impertinência que a sua querida possui." "Tem mais alguma coisa a propor quanto à minha felicidade doméstica?" "Tenho sim. Faça que os retratos do titio e da titia Phillips sejam pendurados na galeria em Pemberley. Coloque-os juntos ao seu tio-avô juiz. Tem a mesma profissão, como você sabe, só que em campos diferentes. Quanto ao retrato da sua Elizabeth, seria melhor que ele não fosse feito, pois que pintor poderia fazer justiça àqueles lindos olhos?" "Não seria fácil, de fato, captar a expressão deles, mas a cor e as formas e as pestanas, tão admiravelmente finas, podem ser copiadas." Naquele momento, eles cruzaram com outros passeantes, a Sra. Hurst e a própria Elizabeth. "Não sabia que vocês pretendiam passear", disse a senhorita Bingley, um tanto confusa com a possibilidade de terem sido ouvidos. "Vocês se portaram conosco terrivelmente mal", respondeu a Sra. Hurst, "ao sair correndo sem nada nos dizer." Tomando então o braço livre do Sr. Darcy, deixou Elizabeth caminhando sozinha. Pelo caminho só podiam passar 3. O Sr. Darcy logo percebeu a grosseria e se apressou em dizer: "Esta trilha não é larga o bastante para nós 4. Seria melhor que fôssemos até a avenida." Mas Elizabeth, que não tinha nenhuma intenção de permanecer com eles, respondeu rindo: "Não, não, fiquem onde estão. Vocês formam um grupo mais do que encantador. Perder-se-ia o efeito pitoresco acrescentando uma 4ª pessoa. Adeus." Afastou-se então alegremente, feliz enquanto caminhava, ante a esperança de voltar para casa em 1 ou 2 dias. A recuperação de Jane já estava adiantado bastante para que fizesse planos de deixar o quarto por algumas horas à tarde. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.